no ar, Vet e Saúde, um podcast que vai muito além dos pets. Aqui a medicina veterinária é levada a sério, com informação, curiosidades e temas que importam para você e para os animais. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Vet e Saúde. Eu sou o Matheus Ordores, médico veterinário, e hoje contamos aqui com a presença da doutora Carla, minha amiga e grande profissional, né, da SIDASC. Fale um pouco do seu currículo aí. Eu sou médica veterinária formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fiz mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina em agroecossistemas, com ênfase em comportamento, na etologia e bem-estar animal. Passei no concurso da SIDASC, mas eu atuo há bastante tempo já no Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, na área de gestão de fauna silvestre em cativeiro. Excelente. Conta um pouco do seu serviço, como é que é lá a questão da SIDASC dentro do IMA. Então, na verdade, eu sou emprestada, né, da SIDASC. A SIDASC me emprestou para o IMA porque não tem médico veterinário ainda no quadro do IMA. O Instituto do Meio Ambiente ele assumiu em 2012 a gestão de fauna silvestre em cativeiro em decorrência da publicação de uma lei, a Lei Complementar 140, de 2011, que passou então a gestão de fauna silvestre da Federação, da União, para os estados. Então, com isso, passou para o IMA, na época era Fátima ainda, Sim. Era uma fundação, e o Instituto do Meio Ambiente, então, hoje é o órgão estadual responsável pela gestão da fauna silvestre em cativeiro. Excelente. Eu gostaria de agradecer. Semana passada tivemos aqui com a presença da doutora Cristiane, né? Falamos um pouco também do IMA, né? A doutora Cristiane, aí, gostaria de agradecer mais uma vez a presença dela, que ela veio aqui semana passada para falar um pouco da Associação R3. Tá? Carla, fala um pouco da importância da biodiversidade, o papel dos animais silvestres nos ecossistemas para o nosso público. Certo. Então, a biodiversidade é a diversidade de espécies que a gente tem, tanto de fauna como de flora, né? E, na verdade, é tudo que a gente tem na natureza, em termos de vida, né? Com relação aos animais, cada animal silvestre, nativo, ele tem um papel, exerce um papel fundamental para manter o equilíbrio dos ecossistemas. Então, ele cumpre um papel, um nicho ecológico dentro daquele habitat, né? Então, ele vai ser predador, ele vai ser presa, né? Ele vai ser um dispersor de semente. Então, temos várias espécies que cumprem com o papel, por exemplo, de dispersor de semente, né? Morcegos, as antas, pequenos roedores, né? Muitas aves, e que são super importantes para manter também a biodiversidade da nossa flora. E com isso fica tudo equilibrado. Ótimo. E fala quais são as principais espécies que estão em extinção aí na nossa região aí? A gente tem, na verdade, uma lista que foi revisada, está sendo revisada, na verdade, não, já foi revisada a lista de espécies ameaçadas do Estado, né? Porque a gente tem a lista nacional, nós temos espécies que são ameaçadas em nível nacional. Sim. E temos espécies que são ameaçadas em nível estadual. A gente tem, por exemplo, o papagaio de peito roxo, que é uma espécie que a gente tem um projeto no Parque Nacional das Araucárias com essa espécie, né, com esses indivíduos, então, para a reintrodução, para aumentar a população dessa espécie aqui no estado. E é uma espécie daqui, é uma espécie nossa e que está ameaçada. E temos outras espécies, que nós temos vários níveis, na verdade, de ameaça, né? Então, espécies criticamente ameaçadas, espécies já extintas, espécies em processo de extinção, né? Sim. Então, nós temos vários. Nós temos aqui, por exemplo, um preá, que a gente tem um projeto também, que é o preá de Moleques do Sul. Ótimo. Então, ele é um preá, parece um porquinho da Índia. Sim. E ele é nativo e ele só ocorre na ilha Moleques do Sul, aqui pertinho de Florianópolis. Olha, né? aí. E é uma espécie, então... É exclusividade nossa aqui de Santa Catarina. Exclusividade nossa. É uma espécie com a qual a gente tem trabalhado, desenvolvido um projeto, e ela traz bastante visibilidade para quem trabalha nessa área e para o nosso estado, né? Ótimo. Vale lembrar que a gente trouxe ela aqui hoje para falar um pouco da questão das ameaças, né? Dos animais de extinção e também do tráfico de animais silvestres, né? Temos aí demais, né? E como é que funciona o tráfico de animais silvestres aí? Quais são as espécies mais ameaçadas do tráfico de animais?
Sim, os animais eles são comercializados de forma ilegal. Sim. Na maioria das vezes são animais capturados da natureza. Temos muitos filhotes. As espécies mais comuns são as aves. Então são os animais mais traficados e eles são comercializados ilegalmente. Então, infelizmente, a gente tem um mercado consumidor que mantém. Eu sempre falo que o tráfico ele sempre existe porque tem um comércio que o mantém. Com certeza. É uma questão comercial. Se você não tem comprador, você não vai ter vendedor. Com certeza. Então, a gente tem que ressaltar que pode-se adquirir animal silvestre de forma legal. Então, nós temos criadouros comerciais, temos lojas que são revendedores, autorizados, fiscalizados, então com documentação, animais que são reproduzidos em cativeiro, com isso a saúde desses animais ela é conhecida, levando menos risco para as famílias. A origem dos animais conhecida, eles também normalmente têm um comportamento mais amansado do que os animais retirados da natureza, além de todo o impacto, quando a gente tira um animal da natureza, a gente está tirando um material genético que muitas vezes seria importante para a evolução daquela espécie na natureza e fora do todo o papel ecológico que aquele animal cumpria, causando até um desequilíbrio mesmo, Excelente. Então, doutora Carla, fala para nós como é que o nosso público pode saber se uma empresa está comercializando animais legais. Certo. Então, quando os animais são comercializados legalmente, eles são acompanhados de documentos. Esses documentos comprovam a origem legal desses animais. Então, eles são acompanhados do certificado de origem, nota fiscal, e eles têm que ser marcados. A marcação ela pode ser a partir de uma anilha, a partir de microchip. Então, lá no documento vai estar indicada a marcação desse animal e todas as demais informações dos criadouros que realizaram, então, a criação e a comercialização. Ótimo. Diga assim um pouco quais as consequências do tráfico de animais assim, para a nossa fauna e o meio ambiente. O impacto é absurdo. Primeiro, sobre o próprio indivíduo. Então, os animais que são traficados, geralmente eles estão em condições de maus tratos, transportados de forma totalmente inadequada, numa densidade ocupacional dentro da gaiola absurda. A maioria chega em óbito no destino. Então, tem a questão de maus tratos a esses animais durante a própria captura, o próprio transporte. Isso do ponto de vista, então, do indivíduo. Quando a gente pensa do ponto de vista da conservação, é um impacto sobre a biodiversidade, podendo causar extinção de alguns animais, desequilíbrio, porque espécies que muitas vezes elas não ocorrem em uma determinada região, através do tráfico ilegal, também vão adentrar áreas onde não poderiam e vão competir com espécies nativas. Então, a gente tem aí espécies que são consideradas exóticas e invasoras. Elas são danosas para a nossa fauna nativa, por competirem com a nossa fauna ou por predarem a nossa fauna. Então, o comércio ilegal ele proporciona tudo isso de impacto. Então, realmente muito danoso e também acaba por comprometer o comércio que é legal. Às vezes acaba prejudicando, ao invés de a pessoa adquirir de um comércio legal, um animal com origem conhecida, acaba favorecendo o que é ilegal, então realmente muito danoso. E me conta um pouco aí do trabalho do IMA, aí, do nosso Instituto do Meio Ambiente e de outros órgãos de fiscalização, como é que funciona? A gente trabalha em parceria, na maioria das vezes. Nós temos uma agenda de fiscalizações, junto com o IBAMA, principalmente. São ações conjuntas. A gente também trabalha muito em parceria com a Polícia Civil. A Polícia Civil ela faz investigações e a gente também é acionado pela Polícia Civil para participarmos juntos de ações. Com a DPA, nosso querido delegado Mágila já compareceu aqui também. Também, exatamente. São apreensões normalmente volumosas. A Polícia Civil ela apreende muitos animais, também Polícia Rodoviária,
né, no trânsito. Também a gente consegue fazer muitas apreensões nesse sentido. E a própria Polícia Militar Ambiental também. Né? Algumas secretarias municipais, secretarias ambientais municipais também nos acionam para que a gente faça ações conjuntas. Perfeito. Né? Então, temos aí várias frentes de atuação. Ótimo. E deixa para nós um contato aí, caso nosso público vier a ver um caso de maus tratos, ou um animal abandonado, ou um animal atropelado, aonde que a gente deve ligar? A gente centraliza, né, as informações de ocorrências que envolvem animais silvestres na Polícia Militar, através do 190, e ela encaminha a ocorrência, né, para a Polícia Militar Ambiental no caso de resgate, né, ou investigações, ou ao próprio IMA. Né. E também é muito importante a utilização do canal de ouvidoria do Estado. Né. Então, o Estado de Santa Catarina disponibiliza o canal de ouvidoria através da internet, né, através do 0800. Então, também podem ser feitas denúncias através da ouvidoria do Estado. Ótimo. E como a sociedade pode ajudar aí na questão do tráfico, na questão dos maus tratos? Né? Apenas uma denúncia? Tem algum trabalho em escolas públicas aí, de educação? Sim, a gente tem um trabalho, temos um setor responsável somente pela educação ambiental. Né? Essas estratégias, elas são super importantes para a formação, lá na base, né, de conceitos, sensibilizar, né, as crianças. Elas também levam muita informação para casa, porque muitas vezes é o desconhecimento que leva à prática, né, da ilegalidade também. A gente não pode também deixar de levar em conta esse fator. Né? Às vezes o que falta é conhecer, né? Como que eu vou saber se o animal é legal, que animal que pode, que animal que não pode, o que é um animal doméstico, o que é um animal silvestre. Né? Então, tudo isso transmitir, essas informações são transmitidas através da educação ambiental. Né? E também denúncia, né? Animais, a questão de maus tratos pode sempre e deve ser denunciado. Né? E a questão de informação, sempre entrar em contato. Na dúvida, entre em contato com o órgão ambiental, entre em contato com o IMA. A gente tem o nosso e-mail, a gente tem o telefone, o canal de contato. Deixa aí para nós as redes sociais aí, caso o nosso público venha a encontrar um animal perdido aí, algum animal que foi abandonado. Resgates, né? Sempre acionar a 190. Então, animais silvestres que precisam ser resgatados para tratamento médico veterinário. Nós temos uma rede de atendimento estadual, apesar de que a responsabilidade do resgate não é exclusiva do Estado, todos os entes, né, município, Estado e União, eles são responsáveis pelo resgate, pelos cuidados com a fauna. Né? Resgate inclui, mas pode ser acionado o resgate através do 190, e o animal será recolhido e encaminhado a uma unidade médica veterinária parceira. Né? A gente tem o credenciamento agora de clínicas médicas veterinárias para atendimento dos animais silvestres no estado. Né? O edital está aberto, as clínicas veterinárias podem também ser credenciadas, clínicas, hospitais, para atendimento desses animais resgatados pela Polícia Militar Ambiental e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina. Então, temos todas essas ações e as portas abertas para esclarecimentos, né? Através dos nossos canais no Instagram do IMA, através dos canais de atendimento via e-mail, telefone, ouvidoria do Estado. Ótimo. Diga aí para o nosso público, os alunos veterinários, você tem condições de estágio lá, como é que funciona? Sim, a gente recebe estagiários pelo programa Novos Valores. Perfeito. A gente conta hoje lá no CETAS com 2 estagiários do IMA, pelo programa Novos Valores. Estamos agora recebendo mais uma estagiária que vai atuar na sede, né, comigo, com a nossa equipe. E o CETAS também recebe. O CETAS é o nosso centro de triagem de animais silvestres, que fica no Rio Vermelho. Lá, né? Isso mesmo, é o único do estado que recebe a fauna silvestre terrestre. E a gente também, né, a equipe do CETAS recebe também estagiários. Excelente. Comente aí, então, um dos casos mais marcantes aí da tua carreira, com o sucesso de resgate e reabilitação dos animais.
A gente tem diversos casos. Um bem recente foi um cervídeo. Ele foi atropelado no município, acho que de Rio Negrinho, mas ele foi atendido pela equipe, um médico veterinário que nos dá apoio, né, parceiro. E esse animal ele foi acionado a PMA, mas a gente sabia que ia demorar um certo tempo para chegar. E aí, quando o veterinário encaminhou o vídeo, eu pensei, não vai dar tempo, né? Os cervídeos, eles sofrem muito estresse e miopatia, né, por captura. Então, eu pensei comigo, não vai dar tempo, né? Eu já estava esperando, estava na expectativa da notícia do óbito do animal. Mas a gente, mesmo o prognóstico sendo ruim, né, a gente atende, né? Então, a PMA foi lá, fez o resgate, dei o ok para o encaminhamento, né, do animal, demos o ok, ficamos acompanhando o caso. E logo em seguida, o animal se recuperou e foi solto. Foi solto, novamente. Foi uma soltura dentro que a gente fala das 72 horas, é considerada soltura imediata. Sim. Né? Então, foi um caso de soltura imediata que eu não esperava que acontecesse. E trouxe muita alegria. Isso. Eu lembro daquele caso que enviou para a gente um primata que ele tinha amputado, estava tivemos que amputar o dedo dele, né? Para mim foi a primeira cirurgia que eu fiz de animais silvestres. Foi feito, graças a Deus, com sucesso, né? E eu lembro que ele estava com esse automutilando, né? Ele era de apreensão de cativeiro, né? E ele estava tinha machucado na gaiola, né? Lembra? E eu lembro, depois da cirurgia, a cara de agradecimento que ele tinha, né? É fantástico. Outra coisa, me fale alguns debates assim, sobre a questão da criação dos animais silvestres em cativeiro, legalização do comércio, como é que funciona? Você quer saber sobre os encaminhamentos que Isso. são feitos para um criador legal? Como é que funciona? Para o registro de um criadouro comercial, né, ou de uma loja, né, uma revenda de animais silvestres, Sim. a gente tem normas. Então, a pessoa hoje pode seguir a IN 07 de 2015 do IBAMA, porque a gente ainda não publicou a norma estadual, mas já está em construção, já foi até para consulta pública. Ótimo. Então, é só seguir essa norma, entrar com a documentação através do portal de serviços do governo, né, o SGPE, e encaminhando a documentação a gente faz análise. Então, nós temos algumas etapas, né? Existe uma etapa que é prévia, que já é autodeclaratória, né? Que é emitida uma emissão prévia automática dentro do sistema do IBAMA, que é o Cisfauna, que é o que a gente utiliza. Depois, a gente analisa a documentação e é dada a autorização de instalação. Excelente. Então, autoriza a obra, né? E aí depois a gente tem, então, uma vistoria na obra e as documentações todas estando ok, aí a gente emite autorização de manejo, né? Então, o criador comercial, né, as revendas, mantenedouros, zoológicos, todo empreendimento de fauna silvestre em cativeiro, como é chamado, né, a categoria, recebe essa autorização de manejo. Sim. Então, vale lembrar para o pessoal que pode sim criar um animal silvestre em cativeiro, né? Que não precisa ser ilegal, né, pessoal? Então, é muito importante o depoimento aqui da nossa querida Carla sobre essa questão da legalidade da criação de cativeiro, né? Isso, e nós temos também os passeriformes criados de forma amadora. Sim. Né? Então, a gente tem um outro sistema, que é o CISPAS, e temos uma lei também no estado, então, que prevê a criação amadora de passeriformes. Então, os passarinhos, né? Os famosos curiós, trinca-ferros, né? Então, esses animais, eles podem ser criados de forma amadora dentro desse sistema, também através do envio de documentação, né, para a equipe do CISPAS, análise da documentação, e eles podem fazer transferências entre eles, né, não comercializar, sim, mas eles podem fazer a transferência entre os criadouros, tem um limite, né, de animais a serem transferidos, cadastrados, mas é uma possibilidade também para
para a criação amadora de passeriformes. Ótimo. E conte para mim um grande impacto aí no tráfico de animais para a questão da saúde humana. A gente tem a exemplo de inúmeras zoonoses, né, doenças que impactam a saúde humana. Né? A gente tem a febre amarela, influenzas, Lembrando né, que as uma zoonoses série são as de doenças influenzas transmitidas dos animais para o ser humano e do ser humano para os animais, né? Exato. Salmonelose, né? A salmonelose, aquelas tartaruguinhas que eles chamam tigres d'água, né? Que são cágados, também podem transmitir doenças. Nós temos uma infinidade, né, de doenças, a própria raiva, né? Então temos que ter muito, muito, muito cuidado com a aquisição de animais silvestres. Né? Então a entrada de um animal silvestre na família, ela tem que ser muito bem pensada e muito bem assistida, porque a gente tem que conhecer primeiro o comportamento da espécie. Sim. Cabe a aquisição daquele animal, né, um animal apropriado para a minha rotina, eu conheço o comportamento do animal. A gente tem espécies que são noturnas, tem espécies que não gostam da interação com os humanos, tem espécies que têm alguma questão nutricional que às vezes desagrada, por exemplo, que dependem de ofertas de insetos, que depende da oferta de roedores vivos, de presas, né, vivas. Então a gente tem que conhecer as necessidades do animal silvestre, porque não é igual cachorro e gato, que todo mundo conhece, pets, que a gente sabe, não é. Então a gente tem essa questão que tem que ser muito bem avaliada. Por exemplo, os psitacídeos, né, eles vocalizam muito, então às vezes uma pessoa mora em apartamento, quer ter um papagaio, mas se torna um problema. E qual é a questão? Quando eles se tornam um problema, aí acabam sendo abandonados. Então, lembrando que tem previsão, inclusive, de entrega voluntária. Na desistência, né, se a pessoa tem posse, seja legal ou seja ilegal, de um animal silvestre... Você tem a chance ainda de entregar... Tem a chance de entregar para o órgão ambiental sem sofrer nenhuma penalidade, Perfeito. Mesmo o animal sendo irregular. Para a gente justamente evitar, minimizar, né, mitigar esse impacto. Inclusive, a gente tem casos de sucesso de soltura de animais que foram entregues voluntariamente e tiveram uma nova chance e foram soltos. Perfeito. E me conta um pouco do trabalho dos CETAS aí, como é que funciona, né? Que são feitos resgates e são reabilitados lá nos CETAS, né? Isso, a gente não recebe somente animais resgatados, também animais apreendidos e de entrega voluntária. Sim. Né? Então, esses animais, eles dão entrada na recepção dos CETAS, são avaliados, então é identificada a espécie, né, para saber se realmente se trata de uma espécie silvestre, ou nativa, ou exótica, se é uma espécie ameaçada, uma espécie invasora, se é uma espécie híbrida, né, então é feito esse diferencial. Uma avaliação geral da condição do animal. Né, muitas vezes a gente recebe animais apreendidos lá no CETAS, 100, 200 gaiolas, animais em situação de maus tratos, então a gente emite relatório, né, para as autuações, para todo o processo da apreensão. E depois dessa avaliação, o animal, se ele precisar, né, de um tratamento médico veterinário, uma avaliação clínica mais detalhada, ele é encaminhado para a clínica, senão ele vai para um recinto de entrada e ele passa por um processo, tanto de cuidados médicos veterinários, quanto do ponto de vista de reabilitação comportamental. E aí ele vai para a destinação. Ou ele vai ser solto de volta na natureza, ou ele vai para o empreendimento de fauna cadastrado, registrado, na maioria das vezes zoológicos, né, que são empreendimentos de fauna silvestre em cativeiro, parceiros da conservação, porque são eles que recebem muitos dos animais que vieram de apreensão e que não podem retornar para a natureza. Animais também que acabam sofrendo mutilação, né, ou às vezes cegos, animais que não podem, né, ser devolvidos, não têm condições comportamentais e de saúde, e são acolhidos nos zoológicos, mantenedouros, criadores conservacionistas. E varia muito do tempo assim, de reabilitação, né, dos animais lá. Me conte o animal que ficou mais tempo lá para reabilitação. Do que eu tenho conhecimento, a gente tem... Daquele que dá até saudade. Na verdade, quando a gente assumiu os CETAS na íntegra, né, integralmente, em 2019, com a publicação do chamamento público,
para a contratação de uma ONG, né, que é uma ONG, Mocip, na verdade, que executa os trabalhos, né, os trabalhos dos médicos veterinários, Sim. de biólogos, né, é um Mocip. E a gente, enquanto IMA, a gente coordena, né, esse trabalho. Mas quando essa equipe, em 2019, assumiu, já havia no CETAS alguns animais alojados. Deles, eu lembro dos bugios, né, que já estavam por lá e ficaram e foram soltos agora, né, em 2023, 2024. Então, pensa aí, antes de 2019, a gente sabe, tiveram bugios que estavam lá desde 2013, 2014. Ótimo. Né? Então, é bastante Muito tempo no muito CETAS, tempo. em cativeiro. O CETAS não é um local para permanência, Sim. né, de um animal. Ele é um local de passagem. É como se fosse um hospital mesmo, né? Ninguém vai morar no hospital. Não, com certeza. Para reabilitação e soltura, né? Exatamente. Então, a gente quer que o animal passar a fique... quarentena, né? Isso, passa a quarentena, né? Passa aquela fase de risco para o plantel do CETAS, para os animais que já estão lá há mais tempo. Então, descartado o risco de doenças infecto-contagiosas, o animal, né, sendo cuidado, tratado, reabilitado do ponto de vista comportamental, ele é encaminhado ou solto. Perfeito. E temos muitos casos de sucesso aí, né? Muitos casos de sucesso. É muito gratificante. Eu acho que o melhor pagamento é você reabilitar esse animal e conseguir soltar esse animal se conseguir viver de volta na natureza, né? Sim. E me conta assim, como é que o nosso público pode visitar lá, pode marcar a visita, né? O nosso público os alunos de medicina veterinária, os próprios colegas veterinários. Certo. Os centros de triagem de animais silvestres não são empreendimentos que permitem, por norma, a visitação pública. Sim. Então, o que a gente tem aqui no nosso CETAS é uma unidade, né, porque como ele se encontra dentro do Parque Estadual do Rio Vermelho, né, dentro do parque a gente tem uma unidade de visitação, que na verdade é uma unidade de apoio ao nosso CETAS, porque muitos animais eles demoram um tempo para conseguir destinação, principalmente, né, aqueles que não podem ser soltos na natureza de volta, até ele conseguir um empreendimento que o receba, às vezes pode demorar. Nós temos algumas espécies que ficam esperando uma vaguinha no empreendimento de fauna. Sim. Macaco prego, cachorro do mato, gato do mato, algumas aves. Então, são animais que passam mais tempo ali no nosso CETAS. Então, para não ficar ocupando uma vaga, né, de um animal que precisa de um cuidado médico veterinário mais intensivo, a gente tem a nossa trilha do Rio Vermelho. Sim. Então, esse animal que está esperando uma destinação, ele fica esperando na trilha. Enquanto isso, ele é utilizado na educação ambiental. Então, esse espaço, sim, é um espaço de visitação pública, aberto ao público. Tá? Então, fica no Parque Estadual do Rio Vermelho, é chamada Trilha do Rio Vermelho. E nós temos uma outra OCIP lá, que é responsável pela recepção. E tem horários de visitação? Ele, a cada 30 minutos, sai uma equipe. São visitas guiadas, mas a pessoa que chega lá, no máximo vai esperar meia hora, que é até o próximo grupo. Ótimo. Mas é bem tranquilo, né? O valorzinho do ingresso acho que é R$15, se eu não me engano. É simbólico, é realmente, né, para manutenção e ajuda ali de custo e pagamento da folha ali dos funcionários que fazem, que guiam, né, os guias. Me diga qual que é o principal caso do tráfico de animais silvestres aqui em Santa Catarina? A causa do tráfico é o interesse em ter um animal silvestre. Ilegal, né? Porque o pessoal gosta mais do que é ilegal. O que eles gostam, exato, né? Porque, claro, né, a pessoa acaba pagando menos, acaba tendo um acesso mais fácil, acaba sendo seduzido, né, às vezes pela conversa, pela oferta de quem está vendendo esse animal ilegalmente. Sim. Mas lembrando... Vai lembrar que estão correndo risco aí, né? Que é um crime, né? Isso. Além da questão legal, né? Os riscos de adquirir um animal com comportamento que não é bacana, né? Um animal que pode trazer doenças para a família e ainda poder sofrer Isso. Vai lembrar que a equipe da doutora Marjorie lá trabalha pesado, né? Vamos ter daqui uns dias uma entrevista com a nossa querida promotora Simone também, que ela vai falar aqui um pouco da questão do combate ao tráfico de animais silvestres, né? E
Eu acho que não vale a pena, pessoal. Ela veio aqui mais para falar ainda que temos condições de criar animais silvestres legais, né? Então, não queira criar ilegalmente, né? E ficar se arriscando, né? E me diga, então, tanto que afeta assim, o tráfico, a biodiversidade assim, da saúde do ecossistema? A gente tem um impacto absurdo, né? A gente tem o cuidado que a gente tem que ter no trânsito dos animais, tanto animais domésticos quanto animais silvestres, para a questão da saúde, né, animal e ambiental, é uma preocupação que a gente tem que ter. Tanto é que a gente tem a SIDASC, que é o órgão de defesa sanitária animal, que emite GTA, né, que é o documento de trânsito dos animais. Então, um animal silvestre que ele é traficado, ele transita de forma ilegal. Né, e ele vai levando uma doença de um lugar para outro. Com certeza. Né, para dentro das nossas casas. Então, é um risco Com sanitário. Certeza. E aí essa pessoa não consegue levar no veterinário porque é ilegal, né? Exatamente. Aí fica com receio de levar no veterinário e aí... Fica correndo risco em casa de pegar a doença. Fica correndo risco de pegar a doença em casa, exatamente. E pode levar doença, muitas vezes, para os seus outros animais domésticos que tem em casa. Muitas vezes para o seu plantel, às vezes até, né, a pessoa tem galinha, tem outros animais em casa, domésticos, e acaba levando doença para eles também. Né? Então, fora todos os outros riscos, né, que a gente tem aí de acidentes. Quais são as espécies que nós temos mais tráfico aí no nosso estado? As aves, os passeriformes, a gente tem muito tráfico de passeriforme, né, porque são animais que eles, as pessoas, os traficantes, eles sobem o morro com uma arapuca, né, e capturam milhares de passeriformes, e é um comércio que a gente vê que é um comércio agitado, um comércio que tem muita demanda. Sim. Né? Então, é um comércio que a gente tem que abolir. E qual os maiores desafios aí que os órgãos públicos veem hoje em dia com a questão do tráfico aí? A gente tem um contingente de profissionais, de fiscais que não dão conta. Né? Então, na verdade, o comércio ilegal, o tráfico de animais silvestres, ele está sempre entre os 3 principais tráficos. Sim. Né? Então, ele está ali, às vezes, em segundo lugar, em terceiro lugar, às vezes ele só vai perder para o de drogas, às vezes ele só vai perder, né, para o de drogas e para o de armas, mas entre o tráfico de drogas, armas e animais silvestres, é uma realidade. Né? Então, como realmente... ele é muito expressivo, não é fácil a gente dar conta, né, só com fiscalização. Então, por isso que o mais importante, não somente a ação de fiscalização, né, serem feitas essas ações de fiscalização, mas também toda a questão da sensibilização, conscientização e informação, porque muitas vezes pessoas acabam adquirindo um animal silvestre também por desinformação. Então, quer adquirir um animal silvestre? Entre em contato com o órgão ambiental. Vai se informar primeiro. Sim. Se aquela espécie é permitida, como fazer para adquirir. Né? Entre em contato. Né? Eu acho que esse é o principal recado. Estude o animal, a espécie, as necessidades. Veja se é adequado para a sua rotina, para a sua família. Se você vai conseguir oferecer para aquele animal tudo que ele precisa. Né? E consulte-nos para saber se o local onde você está adquirindo é autorizado. Perfeito. E existe algum outro meio de denunciar que a pessoa não seja, que seja anônima aí, que o pessoal às vezes fica com medo de denunciar? Eu acho que o 190 é bem sigiloso, né? O 190 ele tem sigilo e as denúncias também podem ser feitas pela Ouvidoria do Estado. Ótimo. Anonimamente. Então, eu acho que é o principal canal de denúncia. Nós, enquanto técnicos do IMA, quando a gente recebe uma denúncia, a ouvidoria nos passa, a gente tem prazo para apurar essa denúncia. Então, é importante o pessoal saber que é um dos principais canais a serem utilizados para esse tipo de denúncia. E me diga o que pode ser feito aí para garantir o bem-estar animal dos animais em cativeiro, né? Caso se for pertinente aí.
Quem quer adquirir um animal silvestre, né, vai comprar da forma legal, entre em contato com o órgão ambiental, né, tem lá já o local onde que vai comercializar esse animal. Muitas vezes o próprio vendedor, né, quem está comercializando, seja uma loja ou seja um criadouro, normalmente ele já oferece essas informações, né? Então, principalmente dimensão do recinto, da gaiola, se é gaiola ou é caixa, né? Qual o substrato que vai utilizar, né? Se o animal precisa de uma areia, se precisa de palha, se dá para deixar uma fraldinha higiênica, se pode usar jornal, se não pode, se pode usar papel pardo, não pode. Então, normalmente, a pessoa que está comercializando, ela já leva essas informações. Os médicos veterinários, né, é importante sempre passar por uma consulta. Sim. Eu até aconselho, seja para adquirir cachorro, gato, papagaio, periquito, entre em contato antes com o médico veterinário para te orientar. O médico veterinário ele vai já informar quais são as necessidades, se precisa de vacina, se não precisa, vermífugo, quais cuidados, quais problemas de saúde. Não fica aí só no Dr. Google, né? Vale lembrar que exato, um o médico veterinário é o único profissional capaz de te orientar sobre os cuidados dos animais. Né? Sobre comportamento, né? Às vezes tem espécies ou tem raças de cães, de gatos ou espécies de animais que não são adequadas, tão adequadas para crianças, né, para idosos, ou para um ambiente pequeno, ou para quem tem acesso ao ar livre, né, um quintal. Sim. Então, o profissional ele vai poder te orientar, né? Mas, do ponto de vista de bem-estar, a gente, claro, tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da questão nutricional, né? Então, essa coisa de dar semente para papagaio, ficar, né, enchendo o papagaio de semente, a gente já sabe, não é legal. Pode causar uma série de doenças. Sim, né, no papagaio. A questão de fungos tem bastante, né? Exato. A questão do bem-estar no sentido psicológico, né? Então, Sim. Os animais eles precisam também, a gente chama de enriquecimento ambiental. Então, é proporcionar aos animais alguns instrumentos, alguns elementos no ambiente dele que ele vai interagir para desenvolver desenvolver os seus comportamentos naturais. Sim. Né? Então, ou seja, simular a caça. Né? É muito comum a gente ver com gato, né? As pessoas fornecendo arranhador para gato, ou fornecendo os brinquedinhos, né? A luz, para simular a caça, né? Simular a arranhadura. Então, e para animais silvestres também. Muitas espécies demandam muito por atividades, né? Por exercitar os seus comportamentos naturais. Sim. Me fala um pouco como é que anda essa questão da zoonose, lembrando que eu mandei um convite lá para o pessoal do Centro de Zoonose, do Departamento de Vigilância Epidemiológica também, né? Que é outro órgão, os órgãos aí que eu gostaria de parabenizar, o trabalho deles aí, o pessoal da Vigilância Epidemiológica, fantástico, né? E o Centro de Zoonose aí de Florianópolis também, é fantástico o trabalho dele, mas me conte, sabe alguma coisa de números de como é que está a questão de febre amarela aqui na Grande Florianópolis? A gente tem conversado, né, com outros órgãos sobre as zoonoses que encontram-se ativas, como a gente chama. Sim. Né? Então, a gente tem aí esporotricose, né, principalmente a questão dos felinos. Sim. A gente tem leishmaniose, né? Bastante, né, pessoal? Bastante. Acho que não, mas temos bastante leishmaniose por causa da questão litorânea, né? Exatamente. A raiva sempre preocupa, apesar de não estar, né, ativa entre os animais domésticos, mas sempre, né, a gente tem aí a SIDASC, que faz o monitoramento, né, que é o órgão que monitora a questão dos morcegos. Né, mas também temos que ter cuidado com a raiva, vacinar os nossos animais, né, e quando formos arranhados, mordidos, sempre entrarmos em contato com, né, um posto de saúde, né, uma unidade de saúde. A gente tem a questão da febre amarela no estado de Santa Catarina também, né, que preocupa bastante. E é uma doença que os primatas eles são sentinelas, então eles são animais que avisam que a doença tá por ali e eles adoecem antes da gente. Né? Sim. Então tem essa confusão de que os primatas podem transmitir a febre amarela, mas não. Né? Na verdade, inclusive eles foram muito vítimas
né, de ataques e Falta de conhecimento do por público. falta de conhecimento, enquanto eles são os nossos anjos da guarda, Sim. que a gente chama, né, porque eles adoecem antes da gente, então eles avisam, a febre amarela está chegando. Né? Então, isso é importante também a gente mencionar. Então, são a própria influenza aviária, que hoje está em alta, acho que a Cris... A Cris falou semana passada para nós bastante, aí. Então, é uma doença que também tá em alta, né? Então, a gente tem aí inúmeras doenças transmissíveis, né? No entanto, também a gente não precisa entrar em pânico. Isso aí. Né? Temos aqueles cuidados básicos e a principal ferramenta é a informação. Com certeza. Né? Então, nós temos que nos informar junto aos órgãos, junto aos nossos médicos veterinários né, que a gente conhece e de confiança, e é isso. Com certeza. E me diga como essa caso agora da questão da mudança climática aí, o que a perda do habitat afeta a fauna silvestre assim? A gente tem essa variação, né, de temperatura, a questão dos regimes, né, de chuvas, isso tudo vai afetar os ciclos como um todo, né, a questão das mudanças ali desde impactos mais no microambiente, né, que gera o impacto da biodiversidade local, né, até o impacto maior. Né? Perfeito. Então, a fauna ela faz parte de um ciclo, né? Ela faz parte de um todo. Então, quando a gente tem alterações ambientais, de temperatura, de clima como um todo, vai afetar a flora, por consequência a fauna, e aí, por consequência, a fauna vai também, né, afetar a flora também, e isso é um ciclo que ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Né? Então, quando a gente, às vezes, intervém, ou quando tem alteração num desses elementos, né, aí essa retroalimentação ela vai estar tanto, né, afetada negativamente, ou quando a gente intervém de forma positiva, a gente retroalimenta de forma positiva também. Ótimo. Nós tivemos aqui algumas entrevistas com o pessoal que veio falar, tanto o prefeito de Palhoça, a Patrícia veio falar da questão das capivaras, e qual o papel aí do IMA com a questão desse aumento das capivaras aí na Florianópolis, grande Florianópolis aí? As competências dos órgãos, elas ficam um pouco confusas, porque a gente tem vários órgãos atuando na mesma questão, né, que é a questão ambiental, a questão do manejo, né, da fauna, mas assim, a competência exclusiva do IMA, né, compete ao IMA exclusivamente a gestão de fauna silvestre em cativeiro. Sim. Né? Então, o manejo de populações, né, o IMA não pode intervir. Né? Então, o manejo de população silvestre a gente não intervém. Aí a gente atua dentro das nossas unidades de conservação. Então, por exemplo, a gente tem o controle de espécies exóticas, invasoras, espécies domésticas dentro das nossas unidades de conservação. Tá? Então, por exemplo, o javali. Né? O javali é uma espécie exótica invasora. Né? Cabe ao IMA o controle dos javalis dentro das unidades de conservação que são do Estado. Tá? E as capivaras, então, esse controle, né, vai caber ao IMA, não o controle, né, porque, na verdade, antes de controlar, a gente tem que conhecer se é uma população que realmente está precisando ser controlada ou não. Né? Então, isso primeiro é feito um estudo ambiental, né, daquela população, geralmente é feita de forma local. Então, o município ele pode contratar um serviço, uma empresa, ou desenvolver, né, um projeto, e quem autoriza esse projeto ou esse controle, aí é o IBAMA, não é o Estado. Tá? Então, por exemplo, né, a gente tem aí um município que está passando por um problema, foi diagnosticado um problema, ou eles acham que a população, né, de capivara realmente virou um problema, eles podem contratar, então, né, ou contratar um serviço especializado, né, ou de repente ele tem no quadro dele profissionais, vão fazer um estudo, vão desenvolver um projeto de controle, de manejo, né, não somente controle, pode ser também somente manejo, né, e aí eles vão apresentar para o IBAMA, e o IBAMA vai autorizar ou não. Ótimo. Tá. E eu gostaria de agradecer aqui a nossa
produção aí, toda a nossa Lavareda Produções, o Matheus, a Nina, o nosso querido Daniel, né, o pessoal toda a produção, tá? Gostaria de agradecer os nossos patrocinadores aí, da Lu, né, que está sempre nos patrocinando, e a Supra Rações, tá? E todo o pessoal que nos assiste aí e que apoia o nosso trabalho, né? Dizer que aqui é um podcast que está aberto para todos os profissionais da área veterinária, os biólogos, né? Todo o pessoal que trabalha na parte do bem-estar animal, na parte do combate aos maus-tratos animais, né? Na parte da inspeção sanitária, enfim, a veterinária é fantástica. Eu acho que a profissão que tem o maior leque aí, né? Poucos sabem, mas acho que nós veterinários cuidamos só de pets, mas não. Vai desde daquele queijo e o presunto e o leite do seu café da manhã até o seu almoço, sua janta, né? E o combate de animais, do tráfico de animais silvestres, né? A preservação dos animais marinhos, né? Então, é um leque muito grande a nossa profissão, né? Eu sou uma linda suspeito. profissão. É, isso aí. E me diga como é que tem o IMA funciona com o aumento da tecnologia aí para ajudar no combate de tráfico de animais? A gente está agora com um curso de drones, Sim. Um curso para os funcionários do IMA, então, a questão de uso de drones. Ótimo. E a gente também tem um projeto de um sistema para fazer a gestão da fauna silvestre. Então, esse sistema ele vai servir para controlar toda a questão da fauna resgatada, a fauna comercializada, né? Então, toda a fauna que está sob os cuidados do IMA, a gente vai estar desenvolvendo um sistema, então, para que a gente possa fazer esse controle, ter rastreabilidade, né? E a gente ter o diagnóstico, né? Porque a gente, a partir dessas informações, a gente consegue também obter o diagnóstico dos impactos que a fauna está sofrendo. E aí, com isso, a gente consegue traçar estratégias, políticas públicas para, né, a questão de favorecer, né, um trabalho com uma espécie ou mitigar um problema, né, que uma outra espécie tenha. Então, a gente vai conseguir a partir desse diagnóstico. Excelente. Informações aí sobre a parte de regulamentos aí, sobre a proteção de animais silvestres? A gente se norteia muito através as nossas ações, através do Código Estadual do Meio Ambiente, né? Nós temos muitas normas que tratam da questão, né, de maus-tratos, né? Temos desde normas do próprio Conselho, né, Federal de Medicina Veterinária, que a gente se utiliza, né, para instrumentalizar as nossas ações, normas federais, e mais o Código Estadual do Meio Ambiente é um dos principais norteadores das nossas ações, né? Sim, vamos deixar uma dica aí para o nosso poder público, como é que eles podem contribuir para nos ajudar a mais na prevenção aí do tráfico e o apoio ao resgate. A gente precisa muito de mais setas. Mais setas. Hoje nós certeza. temos apenas um setas que fica no litoral, fica em Florianópolis, né, no Parque Estadual do Rio Vermelho. Então, lembrando que não é só a questão, o poder público, mas até privado, né? Também, exatamente. Iniciativas, né, para a construção de mais setas. Eu acho que isso né, vale divulgar e vale fazer esse apelo, porque isso vai melhorar muito a questão, né, da gestão da fauna silvestre, que precisa de passar, né, por toda a questão de avaliação, tratamento, reabilitação. Perfeito. Isso é uma necessidade. O IMA tem, enquanto, né, é o órgão do meio ambiente do Estado, ele tem trabalhado na estruturação desse serviço em rede, já com credenciamentos de das unidades médicas veterinárias, né, os hospitais e as clínicas credenciados, mas a gente ainda precisa de unidades maiores que possam trabalhar a parte de reabilitação de uma forma mais descentralizada para evitar a circulação, né, então, desses animais, para que eles possam ser atendidos mais próximo da área da ocorrência, né, ou da área onde ele vai ser solto,
né? Então, isso vai otimizar, vai diminuir o estresse dos animais, vai otimizar o nosso trabalho, otimizar os recursos, né? E também através de parcerias com as universidades, que é algo também que a gente já tem, já iniciou, já está fazendo, mas quanto mais apoio, mais ações interinstitucionais, com mais profissionais também, né, atuando na área de conservação, a questão da sensibilização, divulgação dos trabalhos, divulgação dos canais de contato. Ótimo. Tudo isso é fundamental. Excelente. Chegando ao nosso final do nosso podcast, me diga mais alguma coisa que a gente não comentou aí, desse belíssimo trabalho do Instituto do Meio Ambiente aí. Mandar um agradecimento à equipe lá, o que a gente deixou de citar aqui do belíssimo trabalho do Instituto do Meio Ambiente. Nós atuamos dentro da Gerência de Biodiversidade e Florestas. Ela é uma gerência que atua tanto junto à fauna quanto à flora, né? Cuida da fauna e da flora. A gente trabalha com a questão das espécies exóticas invasoras, que são espécies que causam danos às nossas espécies nativas. A gente trabalha com a questão das unidades de conservação também no IMA. A gente trabalha com a fauna ameaçada de extinção. A gente trabalha com pesquisas também, né? Então temos alguns projetos, temos o projeto ali dos botos de laguna, né? Temos o preazinho lá dos moleques, temos o Pátio Planalto Isso Sul. Eu vou querer visitar lá, que eu não conheço ainda. A gente tem o Pátio Planalto Sul, que é um projeto que não é só de Santa Catarina, né? A gente tem também envolvimento aí do estado do Rio Grande do Sul, e que trabalha ali a região do nosso Planalto, onde a gente tem espécies endêmicas, espécies ameaçadas que precisam de um cuidado, de uma atenção. Então a gente tem trabalhado nisso também, tem uma técnica, né, a Luciana, que trabalha com isso. E é uma equipe que conta com a ajuda de profissionais, né, biólogos, médicos veterinários, para cuidar, né, para você te marca exercer aí o uma nosso visita papel lá de para gente cuidado. fazer um vídeo e mostrar aqui o belo trabalho de vocês, né? Exato. É um trabalho a muitas mãos, né? No CETAS a gente tem a nossa CIP, agora quem está lá é a ICO, né, o Instituto de Conservação da Fauna e da Flora, e também são ótimos parceiros, fazem um trabalho de excelência na reabilitação dos nossos animais que passam pelo nosso CETAS. E é isso, é um trabalho a muitas mãos e a gente precisa de muitas mais mãos, fica aí o principalmente do público. Tanto para a questão privada quanto para a pública, né? Exatamente. Vamos aumentar essa ajuda aí no número de setas, né, para ajudar o IMA na prevenção e no combate ao controle e o controle do tráfico de animais, né? Reabilitação, né? Isso. E a soltura, né, que é fantástico. Querido, eu queria agradecer a sua presença aqui, o seu belíssimo tempo, né, ver aqui passar uma bela experiência aí do combate ao tráfico de animais, né? Acho que muita coisa ainda era desconhecida aqui do nosso público, né? E para fechar assim a questão das zoonoses, né? O que as pessoas devem fazer ao encontrar um animal, né? Não se aproximar, né? Respeitar o animal. Exato. A gente tem orientado, principalmente em decorrência da influenza aviária, de alta patogenicidade, né, que está em alta agora. Então, diante de um animal que precisa de um atendimento médico veterinário, animal silvestre, não manipular o animal, acionar, né, o resgate através do 190, né, caso não seja atendido o resgate, acione, né, denuncie a falta, né, do resgate, do atendimento ao canal de ouvidoria, né, mas evite manipular, né, tem que ter esse cuidado. E não leve para casa, não leve junto a sua família, né? Respeite os animais, e a sua família também, espaço também, né? dele, exatamente. A gente tem que tomar cuidado, sim. Ok, Carla, muito obrigado. Ficamos aqui. Queria agradecer toda a produção aí, nossos patrocinadores, e muito obrigado aí. Ficamos à próxima. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Até mais.
Vet e Saúde,